Nesta videoaula eu quero expor o capítulo 13 do livro Leviatã, do Thomas Hobbes. O capítulo 13 se chama Da Condição Natural da Humanidade relativamente à sua felicidade e miséria. Neste capítulo, o Hobbes trata principalmente das noções de estado de natureza e estado de guerra. Então, o estado de natureza, para o Thomas Hobbes, é aquele período que antecede a criação, o surgimento do chamado poder civil ou poder político, ou ainda Estado, né? É o período que antecede a criação do Estado. Então, o Hobbes parte da ideia de que a natureza fez os homens iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito. Ou seja, o Hobbes considera os seres humanos iguais, tanto em termos de força quanto em termos de intelecto, no âmbito do estado de natureza. E ele dá alguns exemplos, deixando claro que mesmo um indivíduo fisicamente menos forte pode, através de outros estratagemas, derrotar um indivíduo fisicamente mais forte. Então, isso colocaria, né, os seres humanos em pé de igualdade no que diz respeito ao uso da força. E mesmo em relação à inteligência, o Hobbes fala que um indivíduo mais se acha inteligente do que outro, né? Quer dizer, para ele todos teriam a mesma capacidade e são mais questões de preconceitos que faz com que um indivíduo se coloque como mais inteligente do que outro. Dito isso, o Hobbes coloca que da igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Então, aqui, né, estamos no chamado estado de natureza, então não havia Estado ou poder político ainda, né? Então, os homens se viam como com a mesma capacidade de atingir os fins, os seus fins, né? E segundo o Hobbes, os principais fins a serem atingidos, né, pelos indivíduos no estado de natureza seria a própria conservação, a conservação do corpo, a segurança e o deleite, ou seja, a boa vida, a vida, né, em termos de boas condições materiais. Então, o Hobbes diz: para atingir seus fins, que é a conservação ou o deleite, os homens se esforçam para subjugar uns aos outros. Então, como no estado de natureza não havia nenhum poder político para servir como árbitros e também para colocar limites aos fins almejados por cada um dos indivíduos, né? O que resultaria de tudo isso era nada mais nada menos do que tentativas de um indivíduo submeter, subjugar ou se antecipar, né, para muitas vezes destruir, submeter, subjugar outros indivíduos. Então ele vai dizer, nesse cenário, a desconfiança leva à antecipação visando a conservação. Então, muitas vezes, segundo Hobbes, ao invés de um indivíduo, né, esperar para verificar o que um outro indivíduo iria fazer, ele terminava se antecipando. Se algum ocupava, né, uma terra, por exemplo, ele não ia esperar ser atacado por outro para poder reagir a uma possível tentativa, né, de tomada da sua terra. Eu estou falando terra e não propriedade, porque, segundo o Thomas Hobbes, não havia, né, no âmbito do estado de natureza, a noção de propriedade ou a noção do que é meu, do que é teu, né, no âmbito do estado de natureza. Essa noção só viria à tona após a criação do Estado. Então, no âmbito do Estado de natureza, que, repito, é o período marcado, entre outras coisas, pela não existência ainda do Estado, do poder político, imperava
a desconfiança de um indivíduo em relação ao outro e várias tentativas de antecipação à ação dos demais, visando o quê? A própria segurança, a própria conservação. Então, o Hobbes diz: os homens não tinham prazer algum da companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer, quando não existia um poder capaz de manter a todos em respeito. Então aqui ele já está sinalizando, né, para a necessidade da existência de um poder político, mas, no entanto, nesse período que é o estado de natureza, não havia, né, nenhum poder ainda para estabelecer a paz, a segurança entre os homens, né? Então, o estado de natureza era marcado por um estado de constante insegurança, em constante temor, né? E, como já foi salientado, né, por várias tentativas de um indivíduo se antecipar à ação do outro, inclusive tentativas de se antecipar usando da violência. Então, o Hobbes vai dizer que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia: a competição, a desconfiança e a busca pela glória, né? Então, segundo o Thomas Hobbes, né, ele não tem uma visão positiva da natureza humana, ao contrário, é uma visão bastante negativa, né? Então, ele vai dizer que o que marca, entre outras coisas, a natureza humana é a competição, né, de um indivíduo em relação ao outro, a desconfiança de um em relação ao outro e sempre a busca de glória. E sem um poder, né, para colocar limites, né, a essas, como ele vai chamar aí, de três causas principais de discórdia, né, sem existência de um poder político para tal, o que vai acontecer é que essas características vão se acentuar ainda mais. Então ele diz: durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra, e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então, aqui nós temos, né, uma das passagens mais famosas, né, do livro Leviatã, no qual o Hobbes afirma que no âmbito do estado de natureza, o que há é um estado de guerra, né? Um estado de luta de todos os homens contra todos os homens. Então fica claro o quê? Que para o Thomas Hobbes, o chamado estado de natureza, que é o período que antecede a criação do poder político, é também um estado de guerra, né? Um estado de total insegurança, de total miséria, né? E no qual os homens estariam, né, em constante guerra de um contra os outros. Na sequência, o Hobbes vai colocar que numa situação como essa não há lugar para a indústria, a agricultura, comércio, navegação, construção e etc. Então, sem o surgimento de um poder, né, de um poder político, do Estado, que coloque, né, limites à natureza humana, né, a todas essas características que levam à discórdia que nós acabamos de ver, é impossível a organização da indústria, da agricultura, do comércio, da navegação e da construção de qualquer outra atividade. E uma palavra, é impossível a paz, né? O que vai predominar e o que predomina, segundo o Thomas Hobbes, nessa situação é o chamado estado de guerra. Então, um estado de guerra, ou estado de natureza, melhor dizendo, é igual a um estado de guerra, de luta, né, de todos contra todos, segundo o Thomas Hobbes. E ele diz ainda: e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, né? Porque é uma vida totalmente, nesse período, segundo ele, marcada, né, pela insegurança, pela violência. Então, no âmbito do estado de natureza, que é um estado de guerra, a vida só pode ser miserável, né, embrutecida, pobre, insegura, né, como ele está salientando.
Então ele continua dizendo: onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há justiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. Então, é um período marcado pela ausência, né, do Estado, de um poder político, né? Então era impossível, né, qualquer noção de justiça, por exemplo. O que vai predominar é justamente a insegurança, a fraude, né, porque um vai procurar enganar o outro, o uso da força, né, para garantir os seus interesses, né? Enfim, então mais uma vez fica claro que para o Hobbes o estado de natureza nada mais é do que um estado de guerra e, portanto, um período, né, de vida e de garantia da vida, da paz, da segurança impossível. E ele diz, agora falando em relação à noção de propriedade, ele vai dizer: não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu, só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. Então, não havia, né, a noção de propriedade, o que havia, né, era um querendo, né, tomar os bens dos demais. Né? E para isso, como já deixamos claro, havia aí um comportamento, né, que visava antecipar a ação dos demais, né? E muitas vezes antecipação usando meios violentos. Então, já sinalizando aí para o próximo capítulo, né, ele vai dizer: medo da morte e o desejo de bens materiais, paixões que fazem os homens tender para a paz. Então, ele está sinalizando que o estado de natureza, que é um estado de guerra, era um período insustentável, né? Mas que em algumas outras características, né, da natureza humana, como o medo da morte, né, e mesmo o desejo de viver bem, né, começa a apontar para a necessidade de uma mudança, né, digamos assim. Aí ele diz: e a razão sugere adequadas normas de paz, em torno das quais os homens podem chegar a acordo. Essas normas são aquelas a que, por outro lado, se chama leis de natureza. Então, aí ele já está sinalizando, como eu falei, para o próximo capítulo, né, o capítulo 14, que vai tratar das chamadas leis de natureza, que são leis, né, digamos assim, gravadas, trazidas pela razão humana, que já existiam no âmbito do estado de natureza, mas que, por sua vez, não eram suficientes, como nós veremos mais adiante, para estabelecer a paz, a segurança no âmbito do estado de guerra. Então, nesse capítulo 13, como já dito, Hobbes traz principalmente as noções de estado de natureza e estado de guerra, mostrando que são idênticos, né? O estado de natureza é um estado de guerra, e já apontando aí para a necessidade da organização política visando a criação do poder político do Estado como a única forma para trazer a paz e a segurança entre os homens. Mas eu retorno no próximo capítulo para tratar, como já salientado, em especial das chamadas leis de natureza. Então, muito obrigado por hora.